Estou sempre assim porque eu tenho consciência tranquila, minha vida é muito limpa, muito correta, tenho uma família que me sustenta emocionalmente por trás disso, que me dá todo o apoio. E essa tranquilidade é porque esse 1 ano e meio, tudo que eu fiz foi de melhor para o Corinthians e estou provando isso. Está provado na estrutura que o Corinthians vem criando desde o ano passado. Para corroborar o que o Denilson falou, assim, uma das coisas que mais me impacta, porque ele vai falar aqui sobre tudo que está acontecendo, tem um processo de impeachment que está em andamento, tem o indiciamento da Polícia Civil, tem muitas denúncias, tem muita coisa envolvida. Mas o que me espanta, Augusto, é que assim, normalmente o cara que está no meio desse emaranhado, ele fica quietinho. Né? Ele falou assim, ó, eu vou esperar tudo que está acontecendo, eu vou ficar na minha e você não. E isso realmente é algo admirável, assim. Você não se isenta de falar, de botar a cara, de dizer não, de fazer a tua defesa, de mostrar o teu lado da história. E isso eu acho impressionante. Você, quando convidado, você não recusa convite, você vai lá, você fala, você explica. E isso realmente chama atenção, porque assim, no meio de tudo que está acontecendo, você não se exime de estar se explicando, no caso. Porque tudo que a gente está fazendo é verdadeiro, Chico. Tudo que eu fiz para o Corinthians até agora, tudo que eu prometi em campanha é o que eu estou fazendo. Então eu quero que prove que tem alguma coisa errada. Indiciamento sobre o quê? Qual a participação? Como eu falei, todo o contrato que é feito, tanto de 100 mil reais até 1 bi 150, como esse outro que a gente está fechando aí, que passa também de 1 bilhão, é tudo da mesma forma, cara. A minha parte é negociação, a minha parte é só fechar ali um valor e depois quem autentica isso, quem dá toda a veracidade disso é o meu jurídico, é o meu compliance, é os departamentos competentes que participam de todo um processo de patrocínio. Então, a minha parte é essa. Então, sempre foi feito da mesma forma um contrato de 100 mil até 1 bi 150 ou até de 309, que é hoje patrocínio, é o 370 que foi da Master, é o do calção, é o do meião. Eu levei o patamar de tudo. Eu levei o patamar da camisa. Quando assumi o Corinthians, a gente tinha um patrocínio de 70 milhões no geral. Hoje eu estou afastado, mas deixando aí 200 milhões de patrocínio. Eu sou o presidente que mais trouxe dinheiro para um clube de futebol do país e o Corinthians ainda atravessando uma situação difícil ano passado. Isso mostra a potência que o Corinthians mostra o que a gente conseguiu de valorização. Então, a minha vida quanto a isso é muito tranquilo. E eu venho para poder provar. Eu quero que mostre, porque todo dia eles lançam uma coisa, mas eles lançam para a mídia, para chegar até o torcedor e tentar manchar nossa imagem. Mas tudo que nós fizemos até agora é de melhor para o Corinthians e está sendo provado aí. São 40 anos ligado ao Corinthians, me corrija se eu estiver errado, mais de 40 anos. Essa tua paixão pelo esporte, pelo futebol, ela começou quando? Ah, cara, assim, corintiano nasce, né? Não tem explicação. Por incrível que pareça, a primeira vez que eu fui num estádio de futebol foi com meu irmão mais velho, é santista, o meu outro do meio é corintiano, eu sou corintiano. Somos em 3 homens, né, na família, e 6 mulheres, são 9 filhos, com uma grande dificuldade. Graças a Deus hoje todo mundo conseguiu seu espaço na vida. E pela primeira vez que eu fui no estádio, fui assistir Santos e Internacional. O Falcão aquele dia acabou com o jogo, foi 3-1. E eu falei, não tem jeito, você não vai virar minha cabeça. Depois dali começou a frequentar o estádio direto, né? Eu era criança, ainda tinha 10, 11 anos. E aí quando eu comecei a adquirir uma condição, e a gente não tinha dinheiro nem para arquibancada, era geralzona no Morumbi. Pegava o Negreiro, o último ônibus da CMTC, enfim. E dali para frente foi até conseguir trabalhar e conseguir uma condição para comprar um título do Corinthians. Comprei com o Vicente Matheus na época. E dali comecei a frequentar o clube assiduamente e sempre gostei de futebol, né? Fui jogador também federado, mas no salão. Calma também. Tem provado, é só olhar na federação. Mas sempre fui pro futsal, sempre gostei muito de futsal. Depois que eu fui pro campo, eu sofri acidente de moto, enfim. Mas sempre joguei na várzea, joguei 25 anos na várzea aí. Então a gente conhece um pouquinho de futebol. E aí, essa paixão pelo Corinthians, quando eu comecei a frequentar assiduamente, lá tem os rachões. Aí fui jogar pela seleção de interclubes do Corinthians, disputando campeonatos, inclusive contra o São Paulo, Palmeiras, vários outros clubes. E depois fui jogar no Master também, joguei bastante tempo no Master. E aí a paixão continua e dali para frente não saí mais, até participar de conselho, de assessor, diretor de base, até chegar à presidência, que nunca sonhei, nunca nem imaginei. E graças a Deus hoje como presidente nessa turbulência desde o primeiro dia de posse. Paralelo a isso, você tem as suas empresas e tal, você foi indo para a área de administração de empresas, você foi construindo a tua carreira, né, em paralelo? Comecei muito novo, Chico. Eu venho de família humilde, sou paranaense, cheguei em Arthur Alvim com 4 para 5 anos,
né? Uma mãe doméstica, trabalhando muito, engraxava sapato, vendia sorvete no campo de várzea, que tinha ali em Arthur Alvim, tinha 4, 5 campos ali, depois engraxando sapato, aí fui trabalhar de office boy. Meu primeiro emprego registrado foi numa empresa de acessórios, que é onde depois eu vim montar minha empresa de acessórios, mas fui office boy do Banco Safra, fui trabalhar em agência de publicidade, que até na época de campanha disseram que eu menti, que eu trabalhei quase 6 anos na DPZ, tem registro, aposentadoria, tudo lá. Tudo isso eles jogavam contra a minha pessoa. E aí fui construindo a minha vida, com 21 para 22 anos, montei minha empresa, e graças a Deus tive uma das maiores empresas no meu ramo do país, e aí comecei minha vida de empresarial, cara, e depois, com 49 para 50 anos, me aposentei, depois vendi minha empresa, e aí comecei a ficar mais tranquilo, depois o menino quis montar algumas coisas, hoje eu tenho quadra de esporte, tem estacionamento, assim, mas já dedicando sempre ao Corinthians. Desde o dia que eu assumi a base, já comecei a me dedicar mais ao Corinthians. Você tem uma vida financeira hoje, por conta dessas empresas, tranquila? Não sou rico, não tenho dinheiro, mas tenho uma vida confortável. Para poder se dedicar, né? Desde o dia que eu comecei minha campanha até agora, os meus impostos de renda sempre foram o mesmo, meu carro é o mesmo, meu apartamento é simples, é humilde, eu não tenho luxo, já provei isso. Eu sou o único presidente da história do Corinthians que eu não fiquei um mês sem gastar cartão de crédito. Eu estou há 16 meses sem gastar R$1 de cartão de crédito. E a história do cartão corporativo? Isso aí são os departamentos que têm os cartões. Hoje o Corinthians vive uma situação complicada. É aquela história quando você está apertado, eu já passei por isso, de não conseguir pagar todo liquidar a minha fatura todo mês, você paga uma parte e deixa para outro mês. O Corinthians é assim. Só que o meu cartão você tem os outros cartões que os departamentos usam, que é o caso do futebol e é o caso Você está dizendo que os cartões corporativos de outros departamentos foram usados, mas o do presidente eles não. Tem que ser usado para compras de materiais, essas coisas, e o futebol, viagens, hotel, restaurante, entendeu? Isso é eles que usam, não sou eu que uso. Cada um tem o seu cartão. Você não usou nem para viagens no Nada, clube? Nunca usei R$1. Tá lá todo o meu cartão, que inclusive tivemos que colocar para a imprensa. Mas gastava do próprio bolso daí? Não, eu não uso. Eu ia jantar, pagavam. Eu ia viajar, pagavam viagem. Até bom ser presidente do Corinthians, até fui chamado de demagogo pelo ex-presidente. Até falaram, você tem que gastar, você não pode passar vergonha. Eu vou gastar por quê? Eu saio do meu escritório, eu apago luz, desligo o ar-condicionado. O que eu faço na minha casa, eu faço no Corinthians. Por isso que a coisa estava começando a dar certo. Até isso fui chamado de demagogo, mas é o que eu faço em casa. Eu estou fazendo com o Corinthians o que eu faço na minha casa e o que eu faço na minha empresa. Agora, por que eu vou gastar? Eu poderia ir jantar no Fazano, jantar com a minha mulher e trazer uma nota, quem ia saber? Para contratar um jogador, também, ser um empresário, nunca fiz isso, nunca. Mesmo porque nunca conversei com empresário de jogador. Quem conversa com empresário de jogador é o meu executivo de futebol. Eu dou aval, eu aprovo, mas depois de uma situação. Justamente porque eu sei. Eu nunca conversei com ninguém sozinho. Eu sei como funciona, já participei lá. Justamente para ninguém nunca ter nenhuma dúvida. Eu tenho provas de tudo, eu tenho gente que participou de tudo. Então é muito tranquilo quanto a isso. Então, não tenho dinheiro, mas a minha vida hoje é confortável. Só que eu tenho um limite para gastar. Não posso passar disso, porque senão vai me fazer falta. Porque eu não tenho luxo, minha vida é simples. E eu gosto disso, a minha vida é essa.